Capítulo 1. O gladiador de Capua. A arena fervia. Sol escaldante, o som ensurdecedor da multidão, e o cheiro de sangue fresco misturado com poeira. Spartacus, um homem trácio de pele bronzeada e cicatrizes nos braços, sentia o peso das correntes de ferro em seus pulsos. Seu olhar, fixo no chão manchado, não revelava nada. Nem medo, nem submissão. Apenas determinação. Os gritos da multidão explodiram quando a trombeta soou. «Levante-se, escravo!» berrou o lanista, o homem responsável pelos gladiadores. Spartacus se ergueu, segurando o gládio com firmeza. À sua frente, outro gladiador esperava, armado e ansioso para agradar o público. Eles se estudaram por um instante, o som do mundo exterior desaparecendo. Quando o primeiro golpe veio, Spartacus desviou com rapidez. Sua experiência como soldado trácio não fora esquecida. Ele contra-atacou com brutalidade, usando o escudo para derrubar o oponente antes de cravar o gládio no peito do homem. O rugido do público foi ensurdecedor. O gladiador vitorioso se virou para encarar os espectadores, suas correntes agora tingidas de sangue. Mas Spartacus não sorria. A arena não era um palco de glória para ele, era uma prisão. Naquela noite, nos porões da escola de gladiadores de Batiato, Spartacus sentava-se contra a parede fria, limpando o sangue seco de suas mãos. Ao seu lado, Crixus, um gaulês imponente e de cabelos claros, ria alto. Mais um espetáculo. Logo vão chamar você de favorito do povo. Spartacus olhou-o sem expressão. O povo grita por sangue. Amanhã gritarão pelo meu. Varínia, uma escrava que cuidava dos ferimentos dos gladiadores, observava-o em silêncio. Quando ela se aproximou para tratar suas mãos, Spartacus murmurou: «Este não é o meu destino». Nos dias que se seguiram, Spartacus percebeu a tensão crescente entre os gladiadores. A escola era uma prisão para todos. Refeições escassas, punições severas e lutas constantes tornavam o clima insuportável. Crixus, sempre impetuoso, falava de fuga. Outros escutavam hesitantes. Fugir era loucura. Quem ousaria enfrentar o poder de Roma? Mas Spartacus ouvia e esperava. Uma noite, quando a lua iluminava as grades de ferro, a oportunidade chegou. Um grupo de gladiadores, liderados por Spartacus e Crixus, tomou coragem. Armados com facas de cozinha e ferramentas roubadas, eles atacaram os guardas enquanto dormiam. O pátio explodiu em caos. Spartacus golpeava com precisão, derrubando um guarda após o outro. Outros gladiadores seguiam seu exemplo, usando qualquer coisa que encontravam como arma. Em meio ao tumulto, gritos e o choque de metal ecoavam. «Pela liberdade!» rugiu Spartacus, com um gládio agora em mãos. Quando finalmente saíram pelo portão principal, deixando corpos para trás, Spartacus olhou para o céu estrelado. Pela primeira vez em muito tempo, ele respirou como um homem livre. A notícia se espalhou como fogo. Escravos das vilas vizinhas começaram a se juntar ao grupo. Logo, Spartacus e seus homens formaram uma força pequena, mas determinada. Para Roma, eles eram apenas um bando de fugitivos, uma ameaça que logo seria esmagada. Mas Spartacus sabia, Roma o subestimava, e ele pretendia usar isso a seu favor. Capítulo 2. O crescimento da revolta. A luz do amanhecer iluminava os campos ao redor de Capua. Spartacus observava de uma colina enquanto novos fugitivos se aproximavam em pequenos grupos. Homens e mulheres de todas as idades, escravos domésticos, camponeses acorrentados, mineiros com feridas abertas nas mãos. Cada rosto trazia uma história de sofrimento, mas agora carregava também uma centelha de esperança. Ao seu lado, Crixus, sempre impetuoso, sorria enquanto afiava uma espada recém-tomada dos romanos. «Veja, Spartacus, somos muitos agora. Em breve seremos imparáveis».
Espartacus olhou para os homens abaixo, a maioria descalços, famintos e armados com ferramentas de trabalho. Foices, enxadas, pedaços de madeira. Ele sabia que o entusiasmo de Crixus era ingênuo. Não somos um exército ainda. Não se vence Roma apenas com esperança. Seu tom era frio, mas firme. Precisamos de armas, disciplina e um propósito. Varínia, que agora acompanhava o grupo e cuidava dos feridos, aproximou-se com uma expressão preocupada. As legiões romanas virão. O que vamos fazer? Espartacus respondeu sem hesitar. Lutaremos, mas primeiro tomaremos o que precisamos. A oportunidade veio rápido. Uma pequena coluna de soldados romanos, enviada para lidar com os fugitivos, avançava pela estrada principal próxima. Os soldados marchavam em formação rígida, confiantes na sua superioridade. O comandante romano, arrogante, acreditava que meia centena de homens seria o suficiente para dispersar o que ele chamou de bando de escravos famintos. Spartacus reuniu seu grupo no sopé de uma colina, onde o terreno estreitava. Ele observava tudo com olhos atentos, cada detalhe do movimento inimigo. Nós os emboscaremos aqui. Crixus, leve seus homens pelos flancos. Não deixem nenhum escapar. Os escravos aguardaram, escondidos na vegetação alta. O silêncio era quase insuportável, até que Spartacus ergueu a mão dando o sinal. Como uma tempestade, o ataque começou. Os romanos foram pegos de surpresa. Pedras, lanças improvisadas e gritos selvagens caíram sobre eles. Spartacus, à frente de todos, avançou como um furacão, golpeando os soldados com o gládio que havia tomado na fuga. Ao seu lado, Crixus rugia como um animal, usando uma clava para derrubar inimigos com brutalidade. O comandante romano tentou reorganizar seus homens, mas era tarde. Spartacus havia transformado o medo dos escravos em fúria. Cada golpe era movido por anos de sofrimento. Quando o último romano caiu, o campo de batalha ficou em silêncio, salvo pelos gemidos dos feridos. Spartacus olhou ao redor. Pela primeira vez, ele viu a vitória no rosto dos seus seguidores, mas sabia que isso era apenas o começo. Com as armas e armaduras dos soldados derrotados, Spartacus começou a organizar o grupo. Ele treinava os homens diariamente, ensinando táticas básicas de combate e disciplina. Aqueles que haviam sido soldados ou gladiadores, como Ganicos e Crixus, tornaram-se seus capitães, responsáveis por pequenos grupos. A liberdade sem força é apenas um sonho. Se quisermos sobreviver, precisamos lutar como um exército. Spartacus dizia ao grupo, sua voz ecoando firme. Enquanto o campo de treinamento tomava forma, mais e mais escravos chegavam. Vilas e pequenas propriedades rurais eram atacadas, libertando homens, mulheres e crianças. Roma, que antes ignorava a revolta, começava a se alarmar. Varínia aproximou-se certa noite enquanto Spartacus observava os homens treinarem. Você está criando algo maior do que imaginava, não está? Spartacus não desviou os olhos do campo. Roma nos tratou como animais. Agora verá do que somos capazes. No Senado romano, a notícia da derrota da coluna chegou com um misto de choque e fúria. Os senadores, acostumados ao controle absoluto, não aceitavam que uma revolta de escravos pudesse resistir. Uma nova força, maior e mais organizada, foi enviada. Tragam-me a cabeça deste Spartacus, ordenou um senador batendo a mão na mesa. Enquanto isso, em seu acampamento improvisado, Spartacus sabia que o próximo confronto seria muito mais difícil. Ele reuniu seus homens ao redor de uma grande fogueira. Amanhã, enfrentaremos um exército maior. Mas lembrem-se, somos mais do que escravos. Somos homens livres. Lutem por suas vidas, suas famílias e por aqueles que ainda estão acorrentados. A multidão respondeu com gritos e punhos erguidos. Eles não eram mais um bando de fugitivos. Agora eram um exército de homens livres sob o comando de Spartacus.
Capítulo 3. A revolta cresce, vitórias e divisões internas. O vento frio soprava pelas colinas de Campânia. As fogueiras no acampamento improvisado lançavam sombras dançantes nas faces dos homens, agora mais numerosos do que nunca. Spartacus observava o crescimento do grupo com um olhar atento. Milhares de escravos fugidos, libertados de vilas, minas e fazendas, uniram-se à causa. Entre eles, havia ex-gladiadores, mineiros fortes, mulheres que cuidavam dos feridos e até mesmo camponeses romanos pobres, que viam na revolta uma chance de desafiar o poder opressivo do Senado. Uma comunidade começava a se formar, mas com ela surgiam também os primeiros sinais de tensão. Roma, irritada com a persistência da revolta, enviou um exército de 3.000 soldados liderado por Cláudio Glabro. Confiantes e despreparados, os romanos subestimaram novamente Spartacus. Eles acham que somos apenas uma turba desorganizada, disse Crixus, sorrindo enquanto segurava o escudo de um legionário caído. Spartacus não sorriu. E é isso que usaremos contra eles. Os romanos acamparam próximo ao Monte Vesúvio, cercando os escravos e bloqueando as rotas de fuga. Convencidos de que haviam Spartacus encurralado, não montaram defesas robustas. Na calada da noite, Spartacus liderou uma manobra audaciosa. Utilizando cipós e cordas improvisadas, ele e seus homens desceram pelas encostas do vulcão, passando despercebidos pelo acampamento romano. Ao amanhecer, os escravos atacaram o exército inimigo pela retaguarda, destruindo suas fileiras em uma emboscada perfeita. O resultado foi um massacre. Glabro e seus homens, pegos de surpresa, foram aniquilados. Os escravos capturaram mais armas e provisões, e a notícia dessa vitória se espalhou como fogo. Após a vitória no Monte Vesúvio, Spartacus viu seu exército crescer ainda mais. De todas as partes da Itália, escravos fugiam para se juntar ao seu movimento. Agora eram dezenas de milhares, um número impressionante, mas desafiador de liderar. Enquanto Spartacus continuava a insistir na disciplina e no treinamento, Crixus começava a se tornar um símbolo de outra facção dentro do grupo. Os gauleses e germanos, sob seu comando, preferiam saquear e celebrar a cada vitória. Precisamos manter a ordem, Crixus, Spartacus advertiu em uma noite. Isso não é sobre vingança, mas sobre sobrevivência. Crixus, sentado em um barril com uma taça roubada em mãos, apenas riu. Sobrevivência? E o que mais temos além da guerra? Estes homens lutam porque querem sangue dos romanos, Spartacus. Não os transforme em soldados. Essa divisão começava a corroer a liderança unificada de Spartacus. Muitos seguiam Crixus, buscando apenas vingança e saque. Outros, inspirados pela visão de Spartacus, continuavam a treiná-lo como um exército. No Senado romano, a revolta já não podia ser ignorada. A vitória de Spartacus sobre Glabro foi um insulto à honra de Roma. Dessa vez, enviaram Públio Varínio, um comandante experiente, com um exército de mais de 10.000 soldados. Spartacus sabia que enfrentar o exército de Varínio em campo aberto seria suicídio. Reunindo seus capitães, Crixus, Ganicus e outros líderes, ele traçou um plano. Nós os dividiremos. Eles têm a força da disciplina, mas nós temos o terreno. Conhecemos as florestas, as colinas e as rotas que eles não enxergam. Usando táticas de guerrilha, Spartacus emboscou as forças de Varínio em diversos locais, atacando as vanguardas, destruindo suprimentos e desgastando o moral romano. Cada vitória menor aumentava a confiança dos escravos e minava o comando romano. Em uma batalha final, nas planícies próximas a Capua, Spartacus liderou um ataque feroz, destruindo o exército de Varínio. Espadas colidiam, lanças perfuravam e o grito de liberdade ecoava pelo campo de batalha.
Públio Varínio fugiu humilhado, deixando para trás uma vitória esmagadora para os escravos. A vitória trouxe ainda mais seguidores, mas também aumentou as tensões entre Espartacus e Crixus. Durante uma discussão acalorada, Crixus confrontou o líder. Você fala de disciplina, mas para quê? Nunca chegaremos aos Alpes. Não somos um exército, somos homens livres. Espartacus respondeu com dureza. Liberdade sem propósito é destruição. Quer acabar como os romanos que tanto odeia, saquear suas terras e viver como animais? O grupo começava a se dividir. Espartacus via seu controle sobre a revolta enfraquecer. Enquanto ele sonhava em cruzar os Alpes e alcançar a verdadeira liberdade, muitos, como Crixus, queriam apenas a guerra. Varínia, observando Espartacus isolado, aproximou-se certa noite. Eles seguem você porque acreditam em algo maior. Não deixe que isso se perca. Espartacus, olhando para a fogueira, murmurou. Roma virá com toda a sua força, e temo que o pior ainda está por vir. Capítulo 4. O apogeu e a ruptura. Crixus e o caminho da guerra. O sol nascia sobre as terras férteis da Lucânia. O exército de Espartacus, agora com mais de 50.000 homens, era uma força que a Itália nunca havia visto. De fugitivos desorganizados, transformaram-se em uma multidão que levava pavor às cidades romanas. Mas junto com a grandiosidade, vinham também as primeiras rachaduras. Espartacus reuniu seus capitães em um acampamento improvisado. Mapas grosseiros estavam estendidos sobre uma mesa de madeira. Os Alpes. É isso que devemos buscar, afirmou a voz firme. Cruzaremos para o norte e encontraremos liberdade. Roma não nos seguirá além das montanhas. A sala ficou em silêncio. Gânicos, o gladiador experiente e destemido, coçou a barba. E se Roma nos perseguir? Espartacus olhou-o diretamente nos olhos. Não terão homens para isso. Já derrotamos 2 legiões. Se fugirmos agora, salvaremos milhares. Crixus, encostado em uma pilha de escudos capturados, explodiu em risadas. Fugir! Isso é o seu plano! Ele se levantou, a voz ressoando no espaço pequeno. Olhe para esses homens, Espartacus. Eles não fugirão como ratos. Eles querem vingança, querem queimar Roma até o chão. E morrerão sem sentido. Espartacus respondeu, com a raiva finalmente escapando. Não somos um exército eterno, Crixus. Somos homens buscando liberdade. Crixus bateu a mão na mesa, derrubando os mapas. Liberdade? Não existe liberdade além dos Alpes, Espartacus. Existe apenas a guerra. Ele olhou para os homens ao redor. Quem me seguir, lutará. Quem quiser correr, siga o sonhador. A tensão no ar era palpável. A ruptura era inevitável. Na manhã seguinte, Crixus e 20.000 gauleses e germanos deixaram o acampamento de Espartacus. Suas bandeiras improvisadas, feitas com pedaços de tecido vermelho, desapareceram ao longe. Espartacus ficou em silêncio, observando seus antigos aliados partirem. Ao seu lado, Varínia sussurrou. Eles não voltarão. Eu sei, respondeu Espartacus com o olhar perdido. Espartacus sabia que Crixus buscava o conflito direto. Ele procurava Roma, desejava saquear, queimar e humilhar a República. Espartacus, porém, sabia que esse caminho era suicida. Roma aprendera com suas derrotas e o próximo golpe seria avassalador. Não demorou para que a notícia chegasse. Crixus foi derrotado. Os gauleses, embriagados pela confiança e despreparados, encontraram-se diante de um exército romano comandado por Lúcio Gélio. O massacre foi total. Espiões trouxeram o relato. Crixus e seus homens foram cercados nas planícies de Apulia. Eles lutaram bravamente, mas não havia como escapar. Espartacus ouviu em silêncio, o coração pesado. Ele sabia o destino que aguardava Crixus, uma morte brutal e humilhante.
Poucos sobreviventes retornaram, trazendo a confirmação de que Crixus fora morto em combate. Preparem os homens, ordenou Espartacus, a voz firme. Honraremos Crixus com fogo e ferro. Movido pela fúria e pela perda, Espartacus liderou seu exército contra as forças de Lúcio Gélio. Diferente de Crixus, Espartacus utilizou suas táticas de guerrilha, emboscadas precisas, ataques noturnos e o uso do terreno para desestabilizar as fileiras romanas. No confronto decisivo, o exército romano foi aniquilado. Espartacus ordenou que os prisioneiros fossem levados ao campo de batalha e, em um gesto simbólico, obrigou-os a lutarem entre si como gladiadores, em homenagem a Crixus. Os homens de Espartacus aplaudiram, seus gritos ecoando na planície. Para eles, a vingança estava completa. Mas Varínia observava Espartacus em silêncio, com olhos preocupados. Ela o viu se afastar, sozinho, após a vitória. Naquela noite, ao lado de uma fogueira solitária, Espartacus sussurrou para si mesmo: esta guerra já nos consumiu. Após a vitória, o exército de Espartacus voltou a marchar, mas a moral estava dividida. Muitos haviam seguido Crixus por sua visão de vingança e agora viam Espartacus como um líder prudente demais. Outros, porém, começavam a acreditar no sonho de cruzar os Alpes. Espartacus sentia o peso crescer em seus ombros. Cada vitória parecia trazer apenas mais violência, mais mortes. Ele olhou para os milhares de homens ao seu redor e se perguntou: quantos deles verão a liberdade? Enquanto isso, em Roma, o Senado estava em pânico. Eles haviam subestimado Espartacus pela última vez. A República colocou sua esperança em Marcus Licinius Crasso, o general mais rico e ambicioso de Roma. Crasso recebeu o comando total das forças romanas e prometeu uma coisa ao Senado: acabarei com Espartacus, não importa o preço. Capítulo 5. O cerco e a decisão. Espartacus contra Crasso. O vento soprava frio no inverno italiano. O exército de Espartacus, agora formado por mais de 70.000 homens, mulheres e crianças, seguia sua marcha para o norte, em direção aos Alpes. Mas o cansaço pesava. Muitas cidades haviam sido saqueadas, as provisões estavam escassas e a esperança que unia os escravos começava a desvanecer. Nas sombras, Crasso marchava. Designado pelo Senado, ele era diferente dos outros comandantes. Rígido, meticuloso e cruel, ele sabia que Espartacus não era um adversário comum. Crasso estudava suas vitórias e esperava pacientemente o momento certo para o golpe final. Com 6 legiões sob seu comando, cerca de 50.000 soldados romanos, Crasso iniciou sua campanha. Ele utilizou uma estratégia implacável. Dividiu seu exército em frentes móveis para bloquear as rotas de fuga de Espartacus. Criou uma linha de fortificações ao sul da Itália para impedir que os escravos escapassem. Espartacus logo percebeu o perigo. Suas opções estavam se esgotando. Ele reuniu seus capitães ao redor do fogo, o mapa improvisado sobre o chão. Crasso nos cercou. Ele quer nos espremer como animais. Não podemos esperar mais. Gânicos apontou para o norte. Então devemos cruzar os Alpes, como você sempre disse. Este era o plano. Espartacus assentiu, mas seu rosto estava sombrio. Precisamos romper as linhas de Crasso. Uma vez livres, a travessia será nossa única chance. O plano era claro. Atacar as forças de Crasso de surpresa, abrir uma brecha e iniciar a fuga para o norte. Na madrugada, sob uma neblina espessa, o exército de Espartacus avançou. Gritos, trombetas e passos ecoaram pelo vale enquanto os escravos atacavam as fortificações de Crasso com tudo o que tinham. Espartacus liderava o centro, seu gládio brilhando à luz dos primeiros raios de sol. As muralhas improvisadas de Crasso eram fortes, mas não intransponíveis. Os homens de Espartacus derrubaram paliçadas e enfrentaram os legionários em combates ferozes.
A princípio parecia que Espartacus venceria mais uma vez. O ímpeto e a fúria dos escravos superavam a disciplina romana. Porém, Crasso havia previsto essa investida. Ele manteve reservas ocultas e, no momento decisivo, lançou-as contra os flancos do exército rebelde. Gritos ecoaram no campo. A emboscada funcionou. Os escravos foram empurrados para trás, suas linhas quebrando sob o peso das forças romanas. Espartacus, no meio do caos, lutava como um homem possuído, tentando reunir seus homens. Não recuem, mantenham a formação por suas vidas. Mas o cerco era implacável. O ataque falhou. Espartacus ordenou a retirada para evitar um massacre. Eles haviam perdido a oportunidade de fuga. Com os Alpes agora fora de alcance, o exército de Espartacus recuou para o sul, exausto e faminto. Crasso aproveitou a vantagem e iniciou o cerco. Ele perseguiu os escravos sem descanso, pressionando-os a cada movimento. Espiões cortavam suprimentos, envenenavam fontes e atacavam pequenas unidades que tentavam fugir. O inverno chegou, trazendo frio e fome. Homens que antes lutavam com ferocidade agora caíam no chão, incapazes de continuar. Crianças e idosos sucumbiam primeiro. Na penumbra do acampamento, Varínia encontrou Espartacus sozinho, sentado diante de uma fogueira quase apagada. Eles estão morrendo, ela sussurrou, com lágrimas nos olhos. Espartacus olhou para ela, o peso de suas decisões visível em cada linha de seu rosto. E o que mais podemos fazer? Não podemos voltar, nem podemos fugir. Varínia se ajoelhou ao seu lado. Ainda há esperança. Enquanto você estiver de pé, eles lutarão. Espartacus reuniu os sobreviventes. Seu olhar percorria as fileiras de homens famintos, exaustos, mas ainda dispostos a ouvir. Roma acredita que já nos venceu. Ele começou, a voz firme. Eles nos chamam de escravos, de animais. Mas não. Somos homens livres, somos guerreiros. E se este é o nosso fim, lutaremos como homens. Os gritos de apoio romperam o silêncio. Mesmo no desespero, Espartacus reacendeu a chama de esperança em seus seguidores. Eles não lutariam para sobreviver, mas para morrer com honra, enfrentando Roma cara a cara. Enquanto isso, Crasso preparava-se para o golpe final. Ele sabia que Espartacus estava encurralado. A guerra termina amanhã, disse ele aos seus centuriões. Capítulo 6. A batalha final. O legado de Espartacus. O amanhecer era cinza. As nuvens pesadas cobriam o céu como um presságio do que estava por vir. Espartacus observava seu exército de homens e mulheres, famintos, feridos, exaustos, mas de pé. Eles o olhavam de volta, esperando suas últimas palavras. Sobre uma pedra no centro do acampamento, Espartacus ergueu a voz. Há dois caminhos à nossa frente. Podemos ajoelhar-nos diante de Roma ou morrer como homens livres. Ele ergueu o gládio, o metal refletindo a luz fraca. Hoje, o mundo saberá que escravos não são apenas sombras. Lutaremos não por glória, mas por dignidade. Um rugido ecoou pelo campo. As últimas forças de esperança e raiva se uniram nos corações dos homens. Crasso havia preparado suas legiões com precisão. Seus soldados, disciplinados e armados, formavam fileiras organizadas com escudos, lanças e padrões romanos reluzentes. O exército de Espartacus, em contrapartida, era uma mistura de gladiadores, camponeses e pessoas comuns, armados com espadas romanas capturadas, foices e paus. Espartacus se colocou na linha de frente, como sempre. Ele não era um general que comandava de longe. Seu objetivo era claro. Eu encontrarei Crasso e o matarei. À medida que os tambores romanos soaram, as legiões avançaram em formação implacável. Espartacus deu o sinal e seus homens investiram com um rugido ensurdecedor, como uma avalanche de carne e ferro. O campo logo se transformou em um inferno.
lanças romanas perfuravam as linhas de escravos, enquanto os homens de Espartacus lutavam com fúria. Não havia estratégia elaborada, apenas o peso da vontade e a brutalidade do combate corpo a corpo. Spartacus avançava pelo campo, sua espada cortando soldados com precisão mortal. Ao seu redor, Crixus havia sido substituído por Gânicos, que combatia com uma fúria incontrolável, como se tentasse desafiar o próprio destino. Os romanos, no entanto, tinham números e disciplina. Eles reformavam suas linhas com rapidez, empurrando o exército rebelde para trás lentamente, como uma maré que não podia ser contida. Spartacus avistou Crasso, protegido por um círculo de guardas pessoais, no topo de uma pequena colina. Ele sabia que este seria o momento decisivo. Romper até Crasso e matá-lo poderia virar o destino da batalha, ou pelo menos dar um significado final à sua revolta. "Comigo!" gritou Spartacus, reunindo seus homens mais próximos. Lutando através das fileiras romanas, Spartacus e seus seguidores abriram caminho em direção a Crasso. O esforço era desesperado. Cada metro conquistado custava dezenas de vidas. Mas Spartacus avançava, como uma força da natureza, seu gládio pesado brilhando ensanguentado. Quando finalmente alcançou a base da colina, Spartacus foi cercado. Legionários caíram sobre ele como lobos famintos. Ele derrubou vários, mas os golpes começaram a pesar. Uma lança perfurou seu flanco, fazendo-o cair de joelhos. Ainda assim, Spartacus se levantou. Com as últimas forças, ele olhou para o alto e viu Crasso. Seu olhar era de desafio. Crasso nunca lutou com Spartacus. O general romano, frio e calculista, apenas observou de longe enquanto seus soldados finalizaram o trabalho. Spartacus, cercado e ferido, foi morto no campo de batalha, como um guerreiro. Seu corpo nunca foi encontrado. Ao cair da noite, o campo de batalha estava coberto de corpos. Crasso havia vencido, mas a vitória fora amarga. Milhares de romanos haviam morrido, e o eco da revolta ressoaria por muito tempo. Os prisioneiros foram capturados e crucificados ao longo da Via Ápia, a estrada entre Capua e Roma. 6.000 homens foram pendurados em cruzes, uma linha interminável de sofrimento que servia de aviso ao mundo. Nunca desafiem Roma. Mas as histórias de Spartacus não morreram com ele. Os escravos que haviam lutado ao seu lado carregaram o nome do líder que ousou desafiar o maior império do mundo. Spartacus se tornou um símbolo de resistência e liberdade, uma lenda que ecoaria pelos séculos. Na escuridão da história, a chama que ele acendeu nunca se apagou.